Fala pessoal, como vocês estão? Hoje estamos começando mais um Legacy Cast. E hoje eu tenho o prazer de receber mais um amigo, né? Aí vocês vão perguntar, pô, Estevão, só recebe amigo? Com certeza. Todas as pessoas que estão passando pelo Legacy Cast têm um momento de história comigo na minha trajetória desde quando eu cheguei em Itapema. Então, hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo Derkian, um amigo de longa data que temos uma história desde 2015, né, Dirk? É um prazer estar nesse ambiente aqui maravilhoso, a Legacy 87. A Legacy ela já nasceu debaixo de um propósito. Amém. Eu me recordo, Estevão, em 2015, nós nos conhecemos. O meu escritório ficava na rua 246, no edifício Câmara Center. Sim. E na oportunidade você esteve lá oferecendo uma permuta, e não me recordo qual era o corretor que estava junto, e você me contextualizou um pouquinho da tua história, né? Vindo do estado de São Paulo, e com muitos sonhos. Mas o que me chamou atenção desde lá é a tua trajetória vencedora, e acima de tudo, muitas vezes Deus faz uma promessa, só que oculta o processo da caminhada. E depois revela o projeto. Então você já tinha um plano muito específico. E isso me marcou. Então foi um encontro que gerou uma amizade. E como tu bem menciona, Deus ele usa pessoas e conecta pessoas por um propósito específico. Então para mim é uma alegria estar aqui na Legacy. Esse ambiente, para quem não conhece, é um ambiente que precisa ser conhecido. Até eu achei quando eu estava chegando hoje aqui, olhando pela fachada, falei, poxa, parece Nova York, pela identidade, pelo nível de excelência. Sim. E pela integração. E eu me senti em casa aqui, viu, Estevão? Que bom. Além de ser um amigo, é um irmão, né, que está crescendo cada dia mais e a gente admira, porque admirar é diferente de cobiçar. Sim. Então, quando você tem isso no teu coração, tá dentro do teu DNA, isso é maravilhoso. Fico muito feliz de estar aqui bom, contigo. Cara. Eu que fico feliz de recebê-lo, né? Então, Derkian, para quem não conhece, é arquiteto, construtor, evangelista e também meu cliente, tá? Vendi para ele também. Só pra vocês terem ideia. O nível de conexão que nós temos, né, Derek? É verdade. Agora eu lembrei disso aí. Não lembro, né? Quando tu mencionou agora isso, a minha história, eu sou arquiteto de formação, venho do oeste de Santa Catarina, morei 23 anos na cidade de Concórdia, nasci numa cidade muito pequena, chama Lindóia do Sul, a 40 quilômetros de Concórdia. Fiquei até os 6 para 7 anos. E depois fui para a cidade de Concórdia. E ali permaneci mais de 22, 23 anos. E o meu sonho sempre foi fazer arquitetura, né? E para quem não me conhece, eu demorei 10 anos para me formar, né? Pelos percalços que a vida apresenta também, as dificuldades financeiras que tivemos no passado, mas tudo foi um aprendizado. E eu me recordo que chegou um momento da minha vida que, para mim conseguir fazer a minha formação técnica, eu trabalhava num hotel que se chama ainda Icaropê Hotel, na cidade de Concórdia. Trabalhava das 11 da noite às 7 horas da manhã. E depois das 7 horas e às 8 horas eu tinha um estágio das 8 horas ao meio-dia, né, no escritório de arquitetura em Concórdia, um arquiteto bem conhecido lá, que me abriu as portas, que é o Rodinei Scaranto Dassi. E aí na parte da tarde eu dormia. E foi um tempo até que eu recebi um convite para ser estagiário numa empresa que se chama Celulose Irani, do Grupo Habitasul, de Porto Alegre, e entrei na parte de arquitetura da parte industrial. Que parte industrial tu consegue enxergar um pouquinho o futuro à frente, ele te abre um pouquinho o campo de visão. Legal. E também ficamos ali um certo tempo, tivemos 3 passagens dentro da Celulose Irani, e nesse período também fui arquiteto de uma empresa
pequena, mas que estava crescendo na cidade de Irani e Catanduvas também. E no ano de 2012 para 2013, eu vim para o litoral catarinense. E com muitos desafios também, mas eu tinha um sonho. Né? E por intermédio... Porque Deus sempre vai usar pessoas para nos conectar. Verdade. E na época, o meu cunhado, Fabrício Arantes, que é um corretor também, bem conhecido também, tem um canal no YouTube. Ele já estava na cidade de Itajaí e aí ele me ligou, ele falou, Driquinha, o negócio é o seguinte, eu fiz uma conexão com os empresários de São Paulo e eu assumi um compromisso de construir umas casas para eles na cidade de Itajaí, só que não tem expertise de mercado. Então, você não quer vir para Itajaí fazer a construção das casas? E aí eu embarquei no ônibus lá na cidade de Catanduvas, cheguei na rodoviária Itajaí, meu cunhado estava me esperando, mostrou os terrenos no Santa Regina, ali, olhei, cota negativa. Eu falei, bom, aqui é a promessa que Deus fez comigo. Aqui que começa uma história. E aqui que começa uma história da incorporação imobiliária. E aí, nesse tempo, em 2012 para 2013, eu saio lá do Oeste Santa Catarina e venho empreender em Itajaí. Eu cheguei aqui em Porto Belo com 37 mil reais na época. E um sonho, né? Mas além do sonho, tinha uma promessa. Então, eu sempre levo comigo a trajetória de Cristo, né? A qual Deus faz a promessa, né? Lá em Lucas 1,37 diz assim, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. E começou assim a minha transição do Oeste Santa Catarina para cá. Aí no ano 2013 eu comecei a construir em Itajaí. Construímos em Itajaí em 2013, 2014. E aí, em 2014, eu comecei a olhar essa região de Porto Belo, né, e a região de Camboriú. Aí construímos um prédio em Camboriú. E Porto Belo foi interessante, porque eu sempre admirei essa região de Porto Belo. Pela paisagem, pelo poder de crescimento. Nós estamos falando há praticamente 10 anos atrás. Não sei. Nós chegamos aqui na mesma data. Eu cheguei em dezembro de 2012 aqui. Dezembro de 2012, então foi praticamente a mesma data. Cheguei em dezembro de 2012. E eu me recordo que quando eu cheguei bem de frente para o terreno, no loteamento, que eu identifiquei como um lugar bom para construir, até o meu sogro estava junto. Eu falei assim, eu vou construir nesse condomínio aqui. É esse condomínio que eu vou edificar, porque aqui essa cidade tem futuro. E era um desafio muito grande, Estevão. Principalmente por você vir de fora, você não ter nenhum empreendimento entregue, não ter histórico, né, de consultora, mas a gente tinha um DNA, a gente sabia o que a gente queria e a qualidade ela sempre perpetua a marca, o teu próprio cliente se torna um agente publicitário do negócio. E aí desenhamos um projeto ali em 2015. E é interessante que, até engraçado, que a gente tentava fazer com que os corretores de Itapema viessem para Porto Belo. E não vinha. E era difícil até de convencer, primeiramente, onde é que é a obra? E a gente falava Porto Belo e tinha que fazer um esforço para colocar dentro do carro. E as pessoas falavam, olha, eu não compro Porto Belo. Eu falei, tu não tem que comprar Porto Belo, tem que vender. Quem vai comprar Porto Belo vai ser o cliente. Tem que vender a beleza natural, tem que vender... essa Costa Esmeralda que é maravilhosa. Então partiu desse sonho. E aí chegamos em Porto Belo nessa época, começamos a empreender em Porto Belo. Paralelo também iniciamos um projeto em Itapema e as coisas foram se desenhando, foram crescendo, né? Mas a direção ela é mais importante que velocidade também. Então, na construção civil, a gente tem muitos desafios, né? Então, muitas vezes a gente antecipa o erro ou a gente tem que corrigir o rumo. E quando a gente consegue entender realmente o propósito, né, a gente consegue dosar um pouquinho, ter esse equilíbrio também, né? Que é importante, não só na construção civil, tu tem que ter um equilíbrio familiar também dentro de casa, ter uma estrutura
consolidada, como família, e esses são os pilares que a gente busca também. Tudo se torna uma frequência, né? Você tem que estar alinhado. Não tem como algo estar muito avançado e algo para trás que vai dar ruim. Entendeu? A vida ela tem que ter um equilíbrio gigantesco para você ter sucesso. É que o pessoal fica muito focado em sucesso em relação a que os outros veem, né? Na verdade, eu falo assim, quer conhecer meu sucesso? Vai ver dentro da minha casa. Olha aí. Olha aí. Aí você vai me achar se eu sou um homem bem-sucedido ou não. Fantástico. Porque tem muitas pessoas que são bem-sucedidas fora de casa, mas para dentro de casa não serve nem como uma referência. Sucesso sem família, ele não é sucesso. E a maturidade, muitas vezes, ela é gerada na dor. Na dor. E ninguém amadurece sorrindo. Eu não conheço até hoje alguém que amadureceu sorrindo. Não. Então, nós como empresários também, a gente tem que administrar o ego, né? A questão do orgulho também. Isso Deus vai trabalhando na nossa vida, vai nos mostrando os caminhos, vai apertando de um lado, vai nos conduzindo de uma maneira que muitas vezes, às vezes está mais rápido, né? Dá aquela segurada para que a gente possa realinhar algumas coisas. E isso é importante entender. Eu não conheço nenhum empresário também hoje no Brasil, que eu tive experiência, a gente sempre procura conversar com pessoas que têm experiência na construção civil, em outras áreas, que não passou nenhuma dor. As pessoas de sucesso não têm. E o desconforto, ele te deixa atento, muitas das vezes. Então, se vier um desconforto sobre alguma área da tua vida, tu acaba ficando atento. E a fé também, ela prospera no desconforto. Verdade. Independente da que a pessoa segue, você tem que entender que existe um Deus que rege tudo isso. E se nós não tiver propósito no nosso negócio, não faz sentido na nossa vida. Então a gente procura prezar isso. E as pessoas não entendem, tá? As pessoas não entendem literalmente quando a gente fala sobre propósito. Né? Por que você tem uma empresa e você fala sobre propósito? Porque na verdade eu entendo que aquilo que Deus me deu não é meu. Eu só administro. Perfeito. E como administrador tem que fazer o que ele pede. E o que ele pede? Vir ao mundo e entregar a palavra dele, transbordar na vida das pessoas tudo aquilo que ele tem derramado sobre nós. Né? Fantástico. Fantástico. E tu acaba sendo um transformador de ambientes. De ambientes. Ou você é transformado ou você transforma o ambiente. E eu acho interessante quando você reconhece as tuas fragilidades. Ou no negócio em si, ou tu antecipa teu erro, muitas vezes, ou tu vai ter que corrigir teu rumo. E isso é maravilhoso quando você reconhece que tu errou em alguma das áreas. E eu aprendi isso com um gestor que se chama Rui Michel, que é o meu padrinho de casamento até hoje. E ele me falou, que dentro do teu segmento, do segmento da construção civil, tu pode ter certeza que é a longo prazo. E o brasileiro, ele está habituado a querer que as coisas aconteçam muito rápido. Imediatamente. Exato, é uma cultura um pouco diferente. E a construção civil, nós estamos numa região maravilhosa, né? A Costa Esmeralda. Você pega... todos sabem da valorização que tem aqui. Nós temos uma costa aí, vamos falar da Costa Esmeralda, Itapema, Porto Belo e Bombinhas, cerca de 60 quilômetros de costa. Tu tem mais de 50 praias. E coisa mais linda, né? E uma beleza natural. Uma melhor que a outra, na verdade, né? Você vai se encantando. Tu vai se encantando. E também você tem possibilidade de negócio exponencial. Mas isso também tu tem que cuidar um pouquinho, porque tem que conhecer teus limites também. Né? Então, quando tu conhece, estabelece, respeita os teus limites, não somente limites relacionados ao teu negócio, né? Tem outros limites que tu tem que conhecer, tu tem que estabelecer e respeitar.
E um dos limites é o tempo de qualidade que você tem que ter com a tua família. Chegou um momento que eu estava num staff emocional, porque a gente estava viajando bastante e tal, e pelo histórico também que a gente tem, que já vem de uma família que lutou muito e também não tinha uma estrutura financeira, não vemos de família rica. Então, a construção civil, ela pode te levar ao teto, como pode te derrubar. E a matemática, ela não tem sentimento. A matemática é razão pura. Ela é razão. E aí, a quantidade de oportunidades que tem aqui no litoral de expansão são muitas. Então, se tu levar pro teu emocional, tu tá morto. Tu já começa a fazer 4, 5, 6 lançamentos aí e começa a estruturar o negócio. Só que a construção civil também tem ciclos, né? E quando nós falamos em ciclos, na construção civil é o seguinte, uma empresa eu tô com 10 anos 9 anos de mercado, mas é algo a longo prazo. É a longo prazo. Você pega, por exemplo, uma startup com 10 anos, ela já está no segundo, terceiro ciclo. A construção civil está no primeiro para o segundo ciclo. Porque tu tem aí uma estruturação de um projeto de 2 anos, entre estruturação, entre aprovação, entre lançamento. Aí você tem mais 3 a 4 anos, até 5, 6, dependendo do tamanho do teu negócio, de empreendimento, construção. E você tem mais 5 anos, que é o pós-obra. Que aí você tem uma responsabilidade civil, criminal e administrativa. Então, é longo. E aí, muitas vezes pergunta assim, mas vem cá, o incorporador é milionário? Porque às vezes a pessoa começa a olhar Alguns acham, né? Com outros olhos, mas aí vem a parte ingrata da profissão. Então, para quem está entrando no mercado, não tem facilidade, como não teve facilidade para mim, não teve facilidade também para ti, e a gente quer que as pessoas cresçam, mas também tem a sua parte onerosa, né? Então, a jornada é grande. A jornada é grande. E como é que funciona o business da construção civil? Ou você constrói para vender, ou você vende para construir. Então é bem diferente, né? Hoje você vai construir para vender, você tem que estar com uma estrutura bem capitalizada. Eu digo sobre estrutura, né, Drake, e em vários aspectos, né? Porque assim, o dinheiro, ele é importante. E sem ele, nós não conseguimos girar o nosso mercado, certo? Porém, as pessoas acabam entendendo de forma errada, né? Por nosso mercado ser um mercado muito luxuoso, realmente, então as pessoas sempre querem mostrar para as pessoas que não precisam ver algo para ostentar. Perfeito. Entendeu? E aí as pessoas chegam assim, beleza, cara, quer ter uma lancha? Pode ter. Quer ter um carro bom? Cara, excelente. Mas até que ponto isso realmente é para te satisfazer ou é para satisfazer o olhar das pessoas que estão te vendo? Fantástica a tua colocação, porque enquanto um exemplo clássico eu tenho, eu, por exemplo, eu comecei a consultora primeiro em 2013, né? Aí em 2014 eu montei a segunda SPE, só que eu permaneci 5 anos e meio morando com meu sogro. 5 anos e meio, Estevão. Aí você vai falar, poxa, mas que processo é esse? Doideira, né? Mas eu tive um aprendizado muito grande, cara. Muito grande, com uma pessoa espiritualmente que me ensinou muita coisa também. Então, a construção civil é o seguinte, tu constrói, tu cresce a empresa, ela estrutura, tem a próxima etapa maior, tu consegue fazer um pouco mais de alavancagem, mas também tem os desafios econômicos, políticos, né, que não estão somente no Brasil. Dá interferência. Nós tivemos um caso de pandemia em 2020. Foi mundial. Né,
que 2016 para 2017, o litoral de Santa Catarina começou a entrar numa vertente de um parcelamento mais longo, inteligente, porque também a valorização aqui se dá mais alta, 15, 16, 20% ao ano. Então, o que as consultoras começaram a fazer? Parcelamento longo. Porque antes disso, ou era preço ou era prazo. Não conseguia conciliar as coisas, né? E assim, e até hoje seria preço ou prazo. As duas condicionantes, elas não funcionam. Então, em 2016 para 2017, começou os 100 meses, 120 meses. Então, qual que é a ideia do mercado? Você lançava em 2017 para iniciar em 2020 a obra. Então, tu tem um 36 meses de colchão, né, para até iniciar, e de 20 a 24 mais 48 meses, e aí até entrega e até 2026. Mas o efeito aconteceu o seguinte: em 2020 vem a pandemia. E aí... Tirou todo mundo do eixo. 80%, ou até mesmo, às vezes, alguns empreendimentos, 100%, 60% já estavam comercializadas as unidades. E aí, tu imagina tu lançar o empreendimento em 2017, né? Começar a construir em 2020. Indexado em CUB. E aí tu chega em 2020, o insumo vai lá no teto e teu contrato está desatualizado e só está indexado em CUB. E a conta não fecha. E aí a matemática ela não tem o sentimento. Então, tinha tudo para dar certo. Então, se a empresa ela não está sólida e tem cenário A, B e C, por isso que né? E assim, empreendimento pequeno, menor, se tu tiver alguma dificuldade, você acaba vendendo o que tu tem, tu entrega. E o empreendimento maior, não. Tu vai ter que fazer novos lançamentos, né? E conseguir fazer essa compensação. Para poder equalizar o negócio. Para poder equalizar o negócio. Então, por isso que eu falo que é a longo prazo. Ela te gera muita oportunidade, é um mercado maravilhoso. Você pega Balneário Camboriú, tu tem 46 quilômetros quadrados, né, de território. Itapema tem 59 quilômetros quadrados. Porto Belo tem 92 quilômetros quadrados. Porto Belo é top. Porto Belo tem 92 quilômetros quadrados. É a maior cidade, né? O pessoal me chama de louco, mas eu falo o seguinte, daqui nos próximos 5 anos aí, Porto Belo vai ultrapassar essas duas cidades, tanto Balneário quanto Itapema. Ah, Estevão, você é louco. Não. Porque é o seguinte, há 5 anos atrás ninguém queria Perequê. Ninguém queria mesmo, né? Você sabe que em 2016, 2017 ali, a gente procurava construtoras para trazer pro Perequê. Foi. E todo mundo falava não, ninguém queria. E beleza. A gente tem dia justificativo aqui, Itapema, minha praia vendia e aqui ninguém queria. E realmente naquela época parecia uma cidade fantasma. Você morava aqui, lembra, né? Sim. Então, assim, dava de noite aqui, ninguém andava em Porto Belo. Só que, de repente, uma chave muda, né? Virou a chave. Muda a parte pública, melhora o plano diretor, e isso reverteu de uma forma tão bacana, e aí as construtoras começaram a olhar para cá com outros olhos e vieram com muita força. Maravilhoso. Muita força. Maravilhoso. Né? Exponencial. Exponencial demais. Exponencial. Ó, eu lembro assim, 2018, se eu não estou enganado. 2017, 2018, quando lançou o Gran Palais, da Dalo. Uhum. Os apartamentos de frente, 1.098.800. Olha aí. Né? As pessoas falavam que era um absurdo ser lançado um empreendimento nesse valor no Perequê. Né? Esse mesmo produto hoje, após 5, 6 anos, nós estamos falando de apartamento 4,5 milhões a 5 milhões no mesmo prédio. Perfeito. Isso em Porto Belo que você tem toda essa possibilidade de expansão, que teve a mudança do plano diretor. Por isso que talvez você que vai assistir esse podcast, que tem um desejo de investir no litoral de Santa Catarina, invista onde já está consolidado, que é aqui, que é Porto Belo, que é Itapema.
essa nossa região ela está numa expansão muito grande e a frase que eu tenho é o seguinte, você tem que comprar e esperar. Comprar e esperar. Tu não pode esperar para comprar. E isso tem que ser mudado. Porque a média nacional é 4, 5% ao ano de valorização. Aqui a gente está falando em 15, 20% ao ano. Quantos clientes nossos, né? Tanto eu quanto você, que deixou de comprar há 2 anos atrás imóveis que nós tínhamos e hoje se arrepende por não ter comprado porque hoje não consegue alcançar mais o valor. Perfeito. Eu conheço vários. Perfeito. Que hoje não consegue mais comprar porque realmente o valor que ele tinha na época era limitado, tinha um teto e esse teto hoje não compra nem um mínimo aqui. Perfeito. E quanto mais tu espera para comprar, mais caro. Pela nossa densidade, que a gente estava falando agora, na Costa Esmeralda, nesses 3 municípios que a gente está falando, Porto Belo, Itapema e Bombinhas. Bombinhas tem 35 km². A gente está falando aí em praticamente, com Balneário Camboriú, 200 km². Só a ilha de Florianópolis tem 202 km². Então, o nível de adensamento é muito grande. Então, o investidor mesmo, o cliente final, o imóvel, ele te dá segurança, ele te dá lucratividade, ele te dá valorização. Aí muitos vão falar, não está tendo liquidez. Na realidade, o teu lucro está na compra. Então, quando você compra bem de uma maneira saudável também, uma tabela zero, né, você vai ganhar dinheiro. Eu sempre falo para os clientes, você não ganha dinheiro vendendo. Você só ganha dinheiro comprando. Perfeito. Essa é a conta, né? Ela nunca vai mudar. Né? Você vai num lojista de carro, né? O que ele faz? Ele compra bem para vender. Ele não vende para ganhar dinheiro. Não. Ele comprou bem de você, ele vai fazer a revenda e vai ter o lucro dele. E o imóvel é exatamente isso. E o imóvel é assim, e além disso, nós estamos numa região que tem muitas incorporadoras e muitos construtores construindo com excelência, construindo com uma arquitetura autoral, fazendo assinatura, buscando escritórios conceituados, que isso tem um valor, o custo de construção é alto. E se a gente fazer uma média de metro quadrado, de custo por metro quadrado, eu faço um desafio com vocês. Né? Principalmente a gente que vem do oeste, tu pega no norte do Paraná, essa região Rio Grande do Sul, se tu pegar por metro quadrado, tem muitas obras, né, com alto padrão naquelas nossas regiões, que está praticamente o mesmo preço de Itapema. Estava em São Miguel do Oeste, né? E lá tem alguns empreendimentos que o valor do metro quadrado é mais caro que aqui. E detalhe, o custo do terreno aqui é muito mais alto. Muito mais alto. Então tem uma análise que eu faço é o seguinte. Você hoje, frente mar hoje, você vende em franco suíço, vamos falar assim. Zona 1 em Nereu Ramos, falar um pouquinho em Itapema, o Atílio Fontana, você está vendendo aí em euro. Zona 2 tu vai vender em dólar. Então, teu custo da construção civil para tu construir na frente mar, Zona 1, Zona 2, não é que é praticamente o mesmo, vai ter um custo um pouquinho mais adicional, tu vai fazer um prédio pastilhado, vai trabalhar com xingo, mas assim, o teu VGV nessas posições são muito altos. Então, é importante você ter um empreendimento com uma posição consolidada. Às vezes você faz um empreendimento hoje e você pode pagar, por exemplo, Itapema, às vezes tu paga aí 40%, 45% de permuta, mas tu tem um VGV lá no teto. E você tem que fazer 3, 4 obras na zona 2, zona 3 para compensar aquela obra e a mesma metragem quadrada. Tudo bem que teu cone comercial, frente a mar, diminui. Eu sempre falo, quanto mais você sobe a régua, mais o seu nicho se estreita. Perfeito. Entendeu? Por quê? Não adianta. Todo mundo pode andar de Ferrari? Não. Mas todo mundo tem o desejo de andar de Ferrari. E eu sempre cito isso para todo mundo que não investiu e está pensando em investir no nosso litoral. Daqui a um tempo você vai falar, por que eu não comprei? É bem isso.
É bem isso. Por onde a gente vai, a gente vê as pessoas. Eu estava conversando com um cliente de Campinas ontem, hoje com um cliente de Maringá, e eles se encantam com a nossa região e não tem como não se encantar. Não. E a gente está surfando uma onda que muitas... É claro que o cone comercial agora, questão econômica, hoje, por exemplo, o agro equivale a 25% do PIB nacional. Então, essa mudança política também diminui um pouco a velocidade dos lançamentos, mas, por outro lado, nós temos uma valorização constante. Constante, ela nunca parou. Então, o mercado, ele é sazonal, você tem que saber, né, se posicionar no mercado. E quando você se posiciona certo, muitas das vezes é melhor você dar uma recuada, né, reestruturar o negócio E recomeçar. e depois entrar numa nova vertente. Aí você vem pro jogo mais preparado, né? Ô, Derek, mas o que eu vejo, né? E aí você vai me corrigir. Talvez nós nos acostumamos mal com a pandemia. Porque se a gente pegar de 2019 para trás, nós tínhamos velocidade de venda? Tínhamos. Mas não igual teve na pandemia. Uhum. Por quê? Quantas vezes nós nos encontramos nas estradas aí do Oeste, por quê? Indo buscar negócio. Muitas vezes. Fazíamos negócio, sim, mas buscando, como estamos buscando hoje. Perfeito. Na verdade, o cenário de hoje, ele só voltou a ser o que era. Tu acaba se reinventando. Por que acontece? 2020, como o negócio explodiu, você não precisava mais procurar cliente para vender. Na verdade, os clientes queriam comprar. Pela demanda, por causa de tudo que aconteceu. Então, as pessoas acordaram para a vida. Então, 2020, 2021 ali veio aquela loucura. 22 começou a dar aquela tranquilizada. 23 manteve mais ou menos o padrão. E agora, em 24, o que nós estamos vendo? A demanda que era 2019. Que é montar no carro, ir buscar o cliente, ir apresentar o produto, saber oferecer. O problema é que também... O que está faltando hoje? Profissionais. Perfeito. Qualificados. E quando tu tem isso, sair da zona de conforto. Esse é o maior desafio do ser humano também. Quando você, como tu mencionou, né, você estava onde agora? Você estava em... São Miguel do Oeste. No extremo oeste de Santa Catarina. Nós estamos falando praticamente quantos quilômetros? 700 e pouquinho. 700 quilômetros. Quantas vezes que você saiu numa segunda-feira, voltou na sexta-feira, né, para fazer esse trabalho? E por exemplo, eu fiz uma operação na cidade de Maringá. 2018, a gente, numa operação, entrou 3 terrenos lá num condomínio fechado, muito bom, por sinal. Só que eu tive que ter paciência para conseguir fazer com que essa valorização desse terreno chegasse ao nível que eu pudesse vender. Não podia esperar muito também, porque a construção civil tu tem que estar. E ali, interessante que eu conheci uma pessoa dentro do condomínio, juntamente com um amigo meu, um corretor que também comercializa bastante imóvel com a gente, que é o Itamar. Ele falou assim, esse cliente falou assim, olha, tu tem que esperar, porque esses terrenos aqui, nós estamos falando em R$400, ele falou na época, que é o Jardins Monet, lá em Maringá. Quem vai ouvir esse podcast vai lembrar disso. E esse cliente falou para nós assim, esse condomínio vai ter as termas dentro do condomínio, vai ser o único condomínio com termas do Brasil, e vai chegar em 2021, 22, ele vai chegar a R$1.000, R$1.100, R$1.200 um metro. E quando chegou, equalizou no valor dos R$700 que a gente tinha absorvido na época, nós vendemos. E agora foi para R$1.400, R$1.500 um metro. Então, assim, por que eu estou falando isso? Eu não conheço ninguém que investiu em terreno, em apartamento... Que perdeu. Né? Ou fez um mau negócio, que ninguém está livre também das dificuldades que aparenta o mercado, mas tu consegue se reinventar na construção civil. Então, é muito seguro isso. E eu falo sempre o seguinte, se você fizer um péssimo negócio no nosso litoral hoje,
foi assim, fiz um péssimo negócio, comprei, paguei caro demais. Daqui 2 anos você vai falar, fiz um excelente negócio. Perfeito. Ninguém que investiu, que falou que pagou caro, depois que passou o tempo, reclamou. Pois o nosso negócio, ele é muito rentável. Porque nós não vendemos só para o nosso litoral, né? Nós vendemos nível Brasil e exterior. O cone comercial é sul, sudeste, centro-oeste. Você pega Argentina, Paraguai, e todo mundo vende. Todo mundo. E todo mundo quer comprar aqui. E todo mundo está querendo comprar aqui. Então, eu vejo o seguinte, esses próximos anos, o mercado, o mercado ele não está estranho. As pessoas têm que entender o nível sazonal do mercado. Então, Santa Catarina, ele tem um poder de crescimento ainda de 40 anos, tá? Os estudos mostram isso, que se você for ver, tanto é que quando vamos falar que a crise chega em Santa Catarina, ela já apareceu no Brasil inteiro. O último reflexo está no litoral. É verdade. Então tem muita coisa para crescer, para expandir. Porto Belo, com a iniciativa também, na iniciativa público-privada, nós já comentamos, todo mundo está comentando isso, projeto Viva Parque, projeto do Porto Belo Golf, são obras que vieram para acelerar a valorização. Agregou demais para a cidade. Agregou muito. Né? Então, parabéns para quem tem coragem, ousadia e planejamento também. É um planejamento muito bem formatado. E que isso leva tempo. Leva tempo e custa caro. E custa caro. Né? Então, nós precisamos entender que nós estamos no melhor lugar do Brasil para empreender. É verdade. Precisamos também corrigir rumo todo momento. Quem que não precisa corrigir rumo dentro de uma casa também, de uma família, de um negócio? Então, tudo que não é monitorado não é controlado. Mas aqui tu consegue dar vamos falar o all-in, que seria o tudo nada de uma maneira consciente. Porque quando eu vejo uma estrutura dessa que vocês fizeram aqui, vocês acreditam primeiro no quê? Nas pessoas, primeiro em Deus. Porque Deus fez uma promessa, Sim. Foi lá, teve um poder de encorajamento para montar uma estrutura dessa, para primeiro servir o Senhor, servir as pessoas, e toda pessoa que entra aqui, toda família que entra aqui, eu tenho certeza que ela é transformada, porque Sim. Aqui tem propósito. Verdade. E não basta... E assim, Estevão, o propósito ele vem antes do recurso. Em qualquer área da nossa vida. Verdade. Então, nós como empresários, nós precisamos fazer algo com propósito. E qual que é o propósito? Cada um tem um propósito de vida. Né? Deus vai mostrar o caminho que você vai ter que direcionar, né, nos teus investimentos, parte desse tempo. Eu vejo coisa mais linda. De manhã eu acompanho na Alexa e no Instagram, vocês fazem um tempo de devocional com Deus. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de intimidade com o Criador. Sim. De intimidade com o Senhor. Então, vocês estão entregando o quê? A primeira hora do dia, as premissas. Né? Colocando para o Senhor o dia que as pessoas que fazem negócio com vocês venham ser abençoadas. Então, isso é maravilhoso, ver isso. E também ver esse crescimento. Sabe? Entender aonde vocês querem chegar, onde a gente quer chegar. Isso é maravilhoso, não tem como negociar isso. Porque assim, quando surgiu o projeto da Legacy, por a gente ter um mercado muito concorrido, muitas imobiliárias. Eu falei, meu Deus, eu preciso de uma estratégia. Eu preciso fazer algo diferente. Mas não para chamar a atenção das pessoas que, não. Seja diferente realmente de relacionamento. Quando as pessoas entrarem aqui dentro, elas se sintam totalmente assim... abraçada, acolhida, se sinta assim realmente assim. Isso. Em casa, fala assim, qual que é o ambiente que eu quis gerar? É que como se eu estivesse entrando na tua casa, eu queria me sentir bem. Eu falei, é isso que eu preciso trazer para dentro do escritório. E foi isso que eu me preocupei.
em trazer. Então o cliente chega aqui, ele não entra aqui falando assim, eu vou chegar lá, as pessoas vão querer me vender alguma coisa. Não, pelo contrário. Legal. Nós estamos aqui para servir todas as pessoas. Ela chega, ela é bem recebida, ela toma um café gostoso, ela come um bolo, ela come um pão de queijo, ela vai conhecer a estrutura. Então, quando ela vai começando e vai se relacionando com os colaboradores da empresa, ela vai criando uma conexão. É leve. Por isso que eu tenho essa frase comigo. Conexões te levam onde o dinheiro não pode te levar. Maravilha, Estevão. Entendeu? Porque o dinheiro, ele compra algumas coisas? Compra. Mas ele não abre algumas portas. Eu não consigo sentar lá na tua casa com dinheiro. Não. Mas através da nossa amizade, você me chama para uma janta e eu sento na mesa com você. Exato. Então, e foi por isso que a gente se preocupou. E Porto Belo foi a primeira cidade que me acolheu quando eu cheguei. Aqui que eu comecei a trabalhar em 2012, no quiosque. E eu sempre falei, essa cidade é muito promissora. Falei, agora como que vai dar certo alguma coisa? E hoje, depois de 12 anos, eu estou aqui, empreendendo na cidade, montei uma estrutura realmente para ser uma imobiliária relevante. Relevante. Olha que interessante. Nós começamos o assunto e falando de tempo, né? E quando eu falei de ciclos, eu estou com um ciclo de 10 anos. Eu sou uma consultora, de certa maneira, pequena comparado com as grandes consultoras que tem. Mas o propósito não é ser a maior ou ser a mais visível. O propósito é que a gente possa também transformar pessoas. Verdade. E isso é interessante. E tu falou em 12 anos. Então, o ciclo de um negócio, ele é longo. Ele não é curto. E quando você entende isso, aí que você amadurece. Aí que você percebe que tem muita água para rolar. Tem muito comprometimento. Tem muitas horas de estrada. Tem muita preocupação para fazer com que todas as pessoas também, não somente nessa estrutura, consigam comercializar. Mas o que mais me chama a atenção é que o negócio ele se torna consequência. Então, quando a pessoa entra aqui ou ela faz uma operação com uma consultora, tem que ser algo leve. E vamos lá. Sinceramente, não deu para mim fechar uma operação com alguém, eu entendo isso. Que o propósito não era fechar nesse momento. E tinha que ser outra consultora ser abençoada. É isso aí. E assim, porque assim, tudo que gera comparação vai gerar competição. E quando você entende que não é assim, mas o mercado é competitivo, mas quem está no propósito sabe que Deus vai suprir todas as necessidades. E ele supre. Então, necessidade é diferente de oportunidade, que é diferente de propósito. A necessidade Deus vai suprir. Ele sempre falou assim, vou suprir comida, bebida e vestimento. Mateus 6,33. Oportunidade quando vem na tua mesa e que também tu sabe dizer não. Que nem toda oportunidade é para você fazer. Você tem que saber dizer não também. E propósito, o propósito de Deus é imutável. Por isso que o Romanos 8,28 fala muito sobre isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não é só construir. Não é só você edificar. Ok, está gerando emprego, maravilha, é isso. Mas tem gente morrendo antes do tempo. E além de deixar um legado, você tem que ter certeza da tua passagem que tu está aqui. Conhecer realmente o propósito de vida, a tua salvação que tu tem aqui, as conexões que te fazem, as associações que tu faz, porque uma associação ela pode te levar para o sucesso como para o fracasso. E ninguém está livre de acontecer isso. Ninguém está livre num negócio. Então, assim, quem entra aqui, nós vamos falar aqui, de 2018 para cá, por exemplo, teve, se não me engano, Itapema
4,5 milhões de metros quadrados entre aprovação e andamento. É muita coisa. É obra. É muita obra. Tem consultora hoje que tem mais de 500, 600, 700 mil metros de obra em construção e a construir. Então são indicadores. Ninguém vai sair construindo 500 mil metros de obra sem ter um indicador. Não faz sentido, né? Não faz sentido, porque, vou dar um exemplo, você vai para Maringá, tem 700 mil habitantes. Tu fala de Itapema, o Porto Belo, Costa Esmeralda, é difícil ver alguém que não quer ter apartamento aqui. É verdade. Você vai para Curitiba, a grande Curitiba tem 4 milhões de habitantes. E todo mundo quer ter apartamento aqui. Quer ter apartamento aqui. Então, o code comercial aqui é muito grande. E eu vejo uma prospecção muito, muito grande de mercado ainda. Né? E também a iniciativa pública, né? E principalmente Porto Belo está fazendo isso, né? Com a Associação das Consultoras, com a CIP, juntamente com a Prefeitura. Então eu fico, como empreendedor, eu vejo assim, poxa, que legal. Quem conheceu o Porto Belo há 6, 7 anos, 8 anos não atrás... Não reconhece hoje. Vendo essas obras, quem gosta de construção civil, quem admira a construção civil. Falei que admirar é diferente de invejar. Eu gosto de parar na frente de um prédio e ver uma obra bem construída, né, com uma arquitetura autoral, com uma assinatura. E nós estamos tendo aqui. Estamos. Naturalmente, a tua valorização vai ser cada vez maior. Então, parabéns a todos os empreendedores que estão vindo para cá, estão construindo, estão tendo melhorias. Tá tendo essa unificação que não tinha antes, de construtoras também, se conversar, sentar na mesa. E é legal isso, porque quando você compartilha ideias, compartilha os seus projetos, você melhora. Melhora. Eu tava conversando com um consultor amigo também, e ele falou, Estevão, não tô aqui para concorrer com ninguém. Eu tô vendo o que os meus parceiros estão fazendo, e eu vou fazer um projeto diferente para não ser concorrente direto e que possa melhorar a cidade. Falei, excelente. Fantástico. Baita visão. Uma visão diferente. Diferente, porque o que acontece? O Durkheim lançou um projeto, o fulano lançou outro projeto. Cara, bacana, os dois agregaram para a cidade. O que eu posso fazer de diferente que possa agregar mais para a cidade também? Além do meu prédio, que vai ser um prédio imponente, eu trago um conceito, trago infra, que aí as pessoas começam a desejar estar aqui. Desejar. Esse é o... Tu cria o desejo. E se você cria o desejo, a venda ela vai acontecer. Talvez não seja para aquele cliente naquele momento, porque o ticket não fecha. Mas tem o outro que vai vir e vai adquirir aquilo que realmente está sendo feito. Então, eu sou apaixonado pelo que está acontecendo na nossa região. Né? Cada dia que sai uma obra nova, um asfalto numa rua, a parte de saneamento básico, todo esse tipo de projeto me encanta. E a velocidade, né, Estevão? Você viaja, tu começa a ir em lugares que você volta, retorna depois de um ano, tu vê assim, poxa, não mudou nada, cara. E tu vem para Porto Belo, tu vem para Itapema... É tão louco que a gente mora aqui. Às vezes você fica uns dias sem passar numa rua, por exemplo. E às vezes tu passa lá, meu Deus, já derrubaram essa casa, já derrubaram esse prédio. É muito louco o que a gente vive aqui. Não, é maluco e... Eu tenho uma... Esses tempos eu estava conversando com o consultor, porque assim, quem tem visão de mercado, ele consegue enxergar isso aí no futuro. Aqueles que compraram terrenos no Perequê em 2015, 16, 17, eles estão milionários. Milionário assim, ó, e se tu pegar e fazer cálculos hoje, que a gente procura fazer sempre, é claro... É muito mais vantajoso você hoje permutar do que você construir. Verdade. Entende? Então, assim, ó, aquele que teve essa visão ampliada há 6, 7 anos atrás, 10 anos atrás, que comprou inúmeros terrenos aqui, ele pode ir para a praia tranquilamente, sem ter seu ônus, como nós construtores, e que faz parte do processo. Foi uma escolha que a gente teve também. Mas por que eu falo isso? Porque tu tem que ampliar a tua visão. Você tem que crer, você tem que ter fé, colocar ação. E nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo. Queria nós
Tenha Entendeu? certeza realmente do que estamos fazendo que vai dar certo. É. Eu tava conversando isso ontem, né? Sobre isso. Eu falei, cara, se eu soubesse que tudo que eu estou fazendo realmente estava na direção certíssima, eu não tinha medo. Porque Deus faz a promessa muitas vezes. Por que eu falo Deus? Porque eu tenho fé nisso. E é a fé que eu tenho em Cristo que me move, entendeu? Que me move. E Deus faz a promessa para cada um. A gente tem que fazer a nossa parte. Só que Deus oculta o processo. Porque se a gente soubesse do processo, Você ia ter opção de escolha, né? tu ia ter opção de Ah, escolha. Deus, essa aqui eu não vou passar não, porque essa aqui vai doer um pouquinho. Essa aqui eu vou deixar para outro. Essa aqui eu pulo. Né? E não é assim, você é obrigado a passar. Não é? Né? E geralmente aquele que está ali criticando, ele não está prosperando. É verdade. Então a gente tem que saber administrar os elogios e também as críticas. E tem que administrar isso. Porque quando a própria a Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados que irmãos, né? Então, isso é importante. Vai ter pessoas que vai colocar Deus vai colocar na tua caminhada, no momento que tu vai estar passando dificuldade, que vai te ajudar a te dar uma direção. Uma direção. Eu me lembro que eu fui num jantar de negócios, uma certa vez, até eu falei para minha esposa, eu não estou sentindo de ir. Porque era um ambiente que, para mim, naquele momento ali, não ia me sentir à vontade. Eu sou uma pessoa que não bebo, claro, eu respeito quem bebe e tal. Mas eu falei, poxa, vai ter um ambiente que não... Daí minha esposa falou, não, vai que pode ter um propósito lá. E é interessante, Deus faz umas coisas maravilhosas. Eu cheguei nesse jantar de negócio e realmente teve aquela confusão toda. Só que eu fiquei conversando com algumas pessoas e eu entendi que era um ambiente de conexão naquele momento. E me aproximou uma pessoa, eu comecei a conversar com ela e aí falei que estava, isso em 2016 para 2017, que estava construindo e tal. Aí ele falou, onde é que você constrói? Eu falei, não, construo na rua tal. Ele falou assim, não, eu já calculei esse teu projeto teu aí. Olha que interessante, cara. Aí eu falei, como calculou? Né? Eu passei na frente do teu prédio, vi o prédio, entendeu? Peguei o material da imobiliária e comecei a calcular teu prédio. O teu VGV vai ser aproximado tanto, teu custo é tanto. E nesse momento, Deus falou comigo, cara. Eu estou colocando essa pessoa do teu lado para corrigir um rumo da tua vida. E essa pessoa me ensinou a projeção de negócios futuros do que deve ser feito e do que não deve ser feito. E eu estava caminhando para um lado que o ciclo ia ser muito longo mesmo. A minha visão era estar lançando vários empreendimentos, uma alavancagem financeira, e Deus usou ele, falou assim, não é o caminho. E eu ouvi essa voz. Que bom. E um grande amigo meu hoje, que me deu várias dicas de direção, por isso que é importante a gente ouvir, saber ouvir. A gente não é dono da razão, a gente não é conhecimento de tudo. E ele me mostrou o dinheiro no tempo. E aí nós fomos fazendo alguns cálculos matemáticos, ele me mostrou as planilhas que ele fazia, e ele começou a desenhar e falou assim, se tu ir por esse rumo aqui, ali na frente vai se prejudicar. E foi aonde eu tirei o pé em um determinado tempo, e aí comecei a estruturar um outro negócio, que tu sabe qual é, e a coisa começou a criar forma, e aí eu percebi que eu ia começar a gerar muita energia em vários negócios, que um negócio só, agora que está sendo finalizado, vai ter um VGV muito mais alto do que os demais que eu ia fazer a longo tempo. Se você tivesse gasto energia com os outros, hoje você não teria gasto para fazer o que você precisa fazer agora. Perfeito. Estaria desgastado e não teria aquela... Sabe quando a bateria do celular tá 100%? Não, você ia estar ali num 30%. Aí é o conselho, né? É igual
quando o filho que não tem um pai, ele tem carência em 3 áreas: proteção, direção e limite. Então, o nosso Pai Celestial, ele te dá essa direção. Então, nós temos que entender isso. E o momento, a circunstância, ela não define a nossa história. E se nós olhar pela Bíblia, nós vamos ver que todos os homens de Deus passaram por vários processos. Só que nesses processos tinham homens que andavam juntos. E tinham homens que andavam a sós com Deus. Então, muitas vezes o vento que Deus permite na nossa vida não é para destruição, mas é só para colocar as coisas no devido lugar. E a gente às vezes não entende. E é no tempo e no modo dele. Ele tem as ferramentas certas, ele tem as conexões certas. Eu sempre falo que assim, um encontro de negócio, um encontro espiritual, o encontro ele pode ser apenas um encontro. Só que quando tem uma conexão com o céu, Estevão, Deus ele libera decreto, Deus muda destino e Deus consolida propósito. Quando tem um encontro com Deus, no negócio, Deus libera decreto, muda destino e consolida propósito. E aí Deus coloca pessoas na nossa vida para nos dar direção. E isso é maravilhoso. É só nós saber ouvir a voz de Deus. Por isso que é importante você estar alinhado com os céus. Maravilha. Né? Quando você está alinhado com o céu, as coisas cooperam para o bem mesmo. Né? Ele vai fazendo, né? Experiência própria, né? Tudo aquilo que a gente não escutou, a gente paga preço. E aquilo que a gente tem escutado, ele tem direcionado. E aí que voz que a gente está ouvindo. Né? Porque muitas vezes a gente está ouvindo muitas vozes, mas a gente não está ouvindo a voz. A voz, né? Que é o próprio Espírito Santo que fala conosco e assim, é bom porque a gente fala sobre isso para outras pessoas, porque foi uma experiência que mudou a minha vida, entende? Então eu quero levar essas boas novas, porque, por exemplo, o evangelho, o que é? O evangelho é boas novas. Boas novas. Mas não é uma religião que a gente leva, né? A gente leva uma experiência que a gente teve dentro de nós que mudou a nossa história, nossa vida. Então, o que você quer? Você quer ter 10 milhões na conta ou você quer uma família estruturada que te ama, que está do teu lado, entendeu? Para passar contigo a tempestade, o vento. Isso é bem importante porque, assim, você ter dinheiro é bom? O dinheiro, ele compra algumas coisas. Ele usufrui, você pode usufruir dele para alguns benefícios. Só que sozinho, você já se imaginou uma pessoa com 10 milhões de reais e sem ninguém? Que graça tem? Tu vai compartilhar o quê? Nada. O que é prazeroso da vida? Que nem eu tenho esse ambiente. Se eu estivesse sozinho nesse ambiente, valeria a pena? Não. Não faz sentido. O que faz sentido para mim é estar com as pessoas, com os colaboradores que caminham com a gente, com os amigos que visitam, com os parceiros de negócio que estão aqui. Isso que é legal. E as pessoas entrarem, é o que você me falou. Estevão, eu me senti acolhido, abraçado. Que esse foi o nosso propósito. Que todas as pessoas que entrassem aqui, elas se sentissem acolhidas, abraçadas, elas se sentissem como se estivessem entrando na casa delas. Então isso aí, para mim, não tem preço nenhum. Muito bom. Entendeu? Isso aí é algo que é valoroso. Então a gente dá muito valor para essas coisas. Que é os pequenos detalhes. Que aí você vai ver, tem a frase lá embaixo. Deus está nos detalhes. Porque na minha vida, tudo que Deus fez foi no pequenos detalhes. Não foi em coisas gigantes. Ele não precisou se manifestar em coisas grandes para mostrar a glória e a presença dele. Ele sempre se manifestou na nossa vida através de coisas pequenas. Coisa linda. Entendeu? E aí quando a gente aprendeu a ser gratos pelas coisas pequenas que ele tem feito. O nível de contentamento que a gente tem que ter tem que ser alto. Quando você tem gratidão e você tem um nível de contentamento e você não perde a identidade de onde Deus te tirou, isso faz com que o Senhor se agrade de nós. Yeah. E
E nem todos que começaram na caminhada vão terminar juntos. Porque no decorrer da caminhada, Deus começa a mostrar também quem são as É pessoas. verdade. E o motivo por que estão junto contigo. Ele tira umas, ele acrescenta outras, né? E não porque as pessoas estavam desalinhadas com você, não. É o tempo. É o tempo. Às vezes aquela pessoa, ela entrou na tua vida só pra te levar até ali, É o tempo. entendeu? Aí dali pra frente, ela já não teria como mais te fazer com que você avançasse. Aí Deus é obrigado a colocar outras pessoas no teu caminho pra te impulsionar pra frente. É legal, assim, ó, a dependência também, né? A gente fala muito em dependência. Dependência econômica, política, dependência social. Mas a maior nossa dependência que a gente tem que ter é depender do Senhor. Porque quando a gente entrega o nosso caminho para o Senhor, Ele vai cuidar de nós. Então você coloca a tua perspectiva talvez em alguém, uma pessoa E aí a que frustração nós podemos decepcionar alguém. Sim, normal. Nós somos humanos, Somos falhos, mas Deus nunca vai te decepcionar. Nunca. Nunca. Então quando você coloca isso para Deus, que tu tem um problema, e outra coisa que eu aprendi na trajetória é o seguinte: Deus só vai te dar autoridade naquilo que tu vai ser provado. Se tu for provado na área financeira, é ali que Deus vai te dar autoridade, é ali que Deus quer te abençoar. É. Então tu vai passar por um processo. Se for na área física, Deus vai te dar autoridade naquela área, porque tu passou e tu teve propriedade para sair daquela situação, daquela enfermidade que Jesus curou, que Deus usou os médicos, e você saiu mais forte. E a nossa força não vem do homem. A nossa força vem do Senhor. Isso. Independente de qual credo religioso a pessoa tem, quando está na beira do leito da morte, ele vai chamar por Deus. Por Deus. E nós temos um Deus que não é o Deus da antiga aliança, que era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Depois que veio Jesus, o véu se rompeu. E o que aconteceu? O véu se rasgou e nós podemos chamar de pai. De relacionamento. De relacionamento com o pai. Então, tá muito além de negócio. Tá muito além de negócio. E quando a gente conhece o limite que Deus quer, porque cada um, Deus vai dar um limite. Né? Daqui a pouco Deus vai te colocar, por exemplo, na minha área, sei lá, para a pessoa lançar 5, 6, 7, 10, 15 empreendimentos. Maravilha, tem que entender se é esse o propósito que Deus tem. A estrutura vai suportar isso? A família vai suportar para isso? Sabe? Tu vai conseguir administrar? Até onde você está disposto a sacrificar as pessoas por um negócio. Então isso, a maturidade, conforme o tempo, ela vai te mostrando isso. Né? Aonde que você quer chegar. O que eu fico muito feliz hoje com a nossa empresa é porque a gente conseguiu criar um ambiente tão bom que minha família fica aqui o dia inteiro. Minha esposa, minhas filhas. Eu tava falando isso ali na parte do gourmet. Porque realmente é uma casa. Eu fui falar o seguinte, depois eu recuei na minha frase. Eu fui falar assim, aqui é uma segunda casa, mas na realidade não é uma segunda casa. Tem gente que fica mais aqui do que na própria casa. Na verdade, aqui é a primeira casa. Aqui é a primeira casa, pelo ambiente que a gente percebeu aqui. Porque se você for pensar, das 8 às 18, você fica dentro da empresa. Aí você vai pra tua casa, você vai ficar das 18 à meia-noite acordado. O restante é dormindo. Então, a parte que você usufrui mesmo é durante que você está acordado. Então, é por isso que a gente realmente criou um ambiente onde nós se sentimos em casa mesmo. Porque minha esposa, minhas filhas ficam aqui comigo o dia inteiro. Então, se a gente sai 9 da noite, não sai eu sozinho. Não, você vê todo mundo saindo. Parece que nós estamos sempre de mudança. Sai a família toda, entendeu? Então, isso que é legal, isso que nos conecta, isso que faz que toda a minha família lute por um propósito, que é transbordar na vida das pessoas aquilo que Deus tem feito. Legal, transbordar, né? Transferir as experiências que tu teve, né? E na trajetória de 12 anos. E
E também quanto suor, porque o maior inimigo da fé é o medo também, né? Então, ele acaba te confrontando muitas vezes. E quando eu estava entrando, tu vê uma estrutura maravilhosa, mas só Deus sabe para chegar nesse nível de excelência. É. O tempo que levou, o custo financeiro que O teve, preço o investimento, o preço, que foi pago. né? E também a continuidade, o legado que vocês querem deixar. É. Então eu fico muito feliz com isso, de ver esse crescimento. Né? Eu admiro, eu não cobiço. Isso, Deus conhece meu coração Sim. e sabe. Eu falo com muitos consultores também, eu falo, poxa, eu admiro a visão que tu tem, né? De ter esse fôlego. Eu tô com 44 anos, vai passando, tu passou dos 40, já começa... Desacelerar. Tu começa, né? Até 35, se falar assim, ó, se joga de paraquedas aí, vai ter 50% de possibilidade de abrir 50%, não tá duvidoso, tu se joga. Mas tu chega um momento de maturidade, tu começa a perceber, a perceber principalmente os limites, né? Então, eu falo muito sobre limite, porque eu aprendi muito. Tive uma fase em 2018 para 2019, eu fiz um all-in, que era de uma maneira consciente, tudo nada, um projeto muito grande, que agora está saindo do papel, mas eu fiquei 5 anos estruturando o projeto. E que agora ele está saindo do papel, e só foi dinheiro nesse projeto. E agora que ele vai sair... E aí todo mundo vai falar, nossa, você deu sorte, né? Ou até mesmo desapareceu do mercado. Porque foi algo que eu senti que eu tinha que fazer. Eu não queria ficar nesse círculo vicioso durante 20 anos. Né? É uma visão que eu tive. Tempo de caverna. É o tempo de estruturação. Então, você tem que saber o que você quer. E eu entendi que era aquilo ali, e eu permaneci naquele propósito, não saí. E agora tá saindo do papel, 5, 6 anos estruturando o negócio, e logo vai sair. Daqui uns dias temos novidade, então, no mercado? Tem novidades grandes, mas sólida. Bom. Segura, sólida, com parceiros sólidos financeiramente, e é algo que demandou muito tempo, demandou muito choro, né? Porque os bastidores as pessoas não conhecem, só conhecem tua família, tua casa, né? E também demandou muita resiliência, né? Então, é diferente de um negócio funcionar, porque tem muitas coisas que só estão funcionando, mas funcionar é diferente de fluir. Às vezes a gente só tá funcionando, quando tu vê, tu vai sentar, vai começar a calcular, tu vai falar, poxa, só tô funcionando, não tô fluindo. Não fecha, né? Entende? Então, nós como empreendedores, a gente tem que ter esse senso crítico de falar, ó, se eu for por esse caminho durante 10 anos, eu vou ter problema. Então, é melhor você corrigir, né, a rota ali, jogar no GPS certinho e fazer a coisa estruturada. E é bem isso aí. Eu sempre falo, né? Para tracionar no começo, ela demora mais. Isso a gente entende. Porém, quando você já sabe para onde você está indo, é muito melhor. Eu já tenho o projeto. Da Legacy na minha mente, o projeto que Deus colocou no meu coração. A gente sabe para onde que a gente vai levar a empresa. Aí o pessoal, Estevão, você vai replicar isso? Eu falei, cara, de verdade, não é isso que Deus plantou no meu coração. Não vou falar que nunca, porque é Deus que coordena. Mas hoje não. Hoje eu prefiro ter um ambiente consolidado, enraizado, onde as pessoas cheguem aqui e falam assim, daqui 10 anos, fala, cara, alguém implantou uma imobiliária diferenciada no mercado. E eu vejo isso, tá, Estevão? Eu vejo isso. Tem estratégias diferentes, claro, mas eu vejo isso dentro da Legacy hoje. Tá? Entrando aqui, eu consegui entender isso, que é muito além de negócio.
É relacionamento. Que é o que as pessoas... O que eu senti, né, nesses últimos tempos foi isso. As pessoas estão muito carentes, de relacionamento. As pessoas estão muito carentes mesmo. As pessoas ficaram muito frias, negociar, toma aqui, toma dali, entendeu? E beleza. E aí o que eu vi? Quando você investe tempo de mesa com as pessoas realmente ela te admira. Eu tive uma experiência semana passada de um cliente meu de Chapecó. Vendi para ele em 2015 um apartamento. 2015, nós estamos falando em 2024, são 9 anos, certo? Os primeiros negócios, praticamente. Exatamente. E ele me ligou, mandou mensagem primeiro: Estevam, posso falar com você? Eu falei, na hora que veio na minha cabeça, acho que ele quer vender o apartamento dele ou quer comprar outro. Show de bola. Eu falei, Estevam, eu tô com uma área da minha família, né, que agora liberou toda a documentação, nós vamos colocar para vender. E é aqui em Chapecó, você pode trabalhar nela? Eu falei, com certeza, né? Poxa, um prazer. Ele falou, você me atendeu tão bem, eu e minha esposa naquela época, que a primeira pessoa que, quando liberou a documentação que eu falei na reunião de família que iria trabalhar a venda, foi você. Sem palavras. Aí eu falei, que legal. Sem palavras. Isso pra mim é legado. É legado. Isso é pra mim é legado. Você construir algo que as pessoas lembrem de você. Entendeu? Que legal esse exemplo. Não, eu fiquei assim maravilhado. Eu falei, isso quer dizer que eu estou no caminho certo. E aconteceu isso aí também comigo em Maringá, dentro desse condomínio. Tava aguardando ali, tinha uma pessoa pescando, era o sogro do proprietário da casa. Eu falei, vou tirar uma dúvida quanto que tá vendendo essas casas e tal. E me atendeu esse cliente, que é meu amigo hoje, que é um cliente lá de Maringá, o Ettore, juntamente eu e o Itamar. E demorou 3 anos pra gente fazer a primeira venda. Só que ele falou assim, Derek, eu vou comprar de você. Até então, pô, tem muita oportunidade, o mercado tá aberto. Mas eu falei, não, eu vou comprar de ti. E realmente, ele comprou 5 imóveis, entre da consultora e terceiro, imóveis de valor considerável, e indicou agora um cliente de Campinas, ontem também, né, ou melhor, faz alguns dias atrás que está fazendo uma negociação. Mas por quê? Porque é relacionamento, é pessoa. Aí quando você se preocupa com pessoa, o negócio acontece natural. E leve. Não é forçado. A gente precisa de dinheiro, a gente não é hipócrita. Fala, não, eu preciso ter essa estrutura, preciso mantê-la. E não vai derrubar negócio de ninguém, gente. E as coisas vêm, entendeu? Poxa, não fechou com a Legacy. Tem um propósito de fechar com outra imobiliária. Que tá precisando. Entende? Então, isso tem que... A mentalidade, as pessoas têm que ter uma metanoia. Mudança de mente. Uma mudança de mentalidade. Quando você tem uma mudança de mentalidade e que é de dentro para fora, tu consegue falar isso aí e saber que tu tá falando com sinceridade. Sim. Com propriedade, que realmente tu não tá invejando o negócio alheio. Porque isso não é mandamento de Deus. Então não tem como viver Cristo tendo esse desenho intrínseco dentro de você com a inveja sobre a tua vida. Não, Deus vai cuidar de ti. É verdade. E as coisas acontecem, né? Ô, Derek, nós estamos indo para a reta final, por causa do nosso tempo. Então, compartilha um pouco mais ali não sei se você pode dar um spoiler do que vai estar para sair, região, para as pessoas já ficar meio esperando, né? Que nós temos bastante gente que está nos acompanhando, que vai estar vendo e assistindo esse podcast aí. E... Legal. Compartilha alguma coisinha aí, só para a gente ter uma ideia do que vem por aí, né? Tudo que é visível te deixa exposto, né? Em tempo que é inoportuno. Mas tem um pré-lançamento, né, que vai gerar em torno aí de até final do ano, uma estruturação que a gente está fazendo. Legal. São um empreendimento frente ao mar, hoje dentro de Itapema. É uma área que já está agregando mais de 2.900 metros quadrados. Legal. Né? Mais na área do Canto da Praia. Já temos uma arquitetura autoral, já tem uma assinatura, já está dentro desse tempo que eu te falei, de 5 para 6 anos estruturando o projeto. E ticket médio altíssimo, né? Valor agregado, nós estamos falando de assinatura.
e também é uma parceria com é uma fusão, na realidade, de uma grande consultora que está entrando conosco ali e que nós vamos fazer um empreendimento de alto valor agregado, Que legal. contemplando a questão futura da Marina e Valorizando mais a região. valorizando muito mais a região, com outras consultoras também naquele local, que para mim o Canto da Praia é a Barra Sul de Balneário Camboriú. E quando a gente acreditou naquele local, era uma região que não tinha tanta visibilidade. Mas eu me lembrei do Perequê. Quando chegou a oportunidade, eu falei assim, ó, vou desacelerar tudo que eu tenho aqui, vou investir tudo que tem lá, porque eu sei que vai demorar um pouquinho, mas vai vir um resultado. É bem isso. Então, mas no momento certo a gente vai explorar isso. Com certeza. Ô, Dirk, para nós poder finalizar, né? Gostaria que você encerrasse com uma oração, abençoando as pessoas que estão nos acompanhando aí, que vai estar nos assistindo, né? E que Deus possa estar abençoando a vida delas também, né? Amém. Né? Nós vamos estar fazendo uma oração por todos os clientes, todos os construtores de Itapema, Amém. todos os fornecedores, né, que nós sabemos o que é estar à frente do negócio e às vezes as pessoas não conhecem o bastidor. Mas eu quero deixar uma palavra para quem está assistindo e vai assistir esse podcast. É uma palavra de fortalecimento. As últimas disposições de Moisés, quando passou o cajado para Josué, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31, no versículo 8, diz o Senhor, pois aquele que vai adiante de ti, ele mesmo estará contigo, ele não te desamparará. Não temas e nem te espantes. Então não tenha medo. Maior o que está contigo do que está com eles. Quando nós temos uma convicção do Deus que a gente serve e sabendo que a gente está vinculado a um propósito, Deus ele vai guardar, Deus vai cuidar e vai direcionar os nossos negócios. E não te preocupe se o vento bater forte sobre a tua empresa, sobre a tua casa, sobre a tua estrutura física, porque o vento muitas vezes é para te elevar de nível. Então, vamos estar orando nesse momento, abençoando a tua vida, a vida de todos os colaboradores da Legacy. E apenas o começo. Amém. Estevão, apenas o começo, porque eu sei o coração que tu tem. Tá? E Deus vai honrar a fé que você colocou sobre esse negócio aqui. Amém. Eu creio. Vamos orar então. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, por todos os clientes, Pai, todas as famílias, todos os investidores, todas as empresas, Pai, todas as construtoras, Pai. Eu te peço que tu venha guardar todos os colaboradores, funcionários, Pai, livrar de todo acidente e que tu venha prosperar essa região, Pai. Deus, tu mostrou essa região e tu deu visibilidade para essa região. E nós sabemos que é uma terra fértil. E a tua palavra diz lá em Gênesis 26, 12, e semeou Isaac naquela terra. No mesmo ano colheu 100 vezes mais. Que toda pessoa que investir nessa região, toda construtora que investir em terrenos, investir em pessoas principalmente, que possam prosperar e que tu venha guardar principalmente o coração da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, Pai, do nosso cônjuge, que fica muitas vezes nos bastidores, intercedendo por nós. Nós te pedimos, Pai, que tu venha blindar a nação brasileira, venha guardar a bandeira do Brasil e que possamos estar conectados com Israel, porque Israel é onde o Senhor Jesus ele tem uma intimidade muito grande. E a nação que está ligada com Israel é uma nação que vai prosperar. Então, Pai, nós te pedimos, Pai, que tu venha nos guardar, venha nos livrar de todo o mal e venha proteger cada empresário, cada corretor, cada família. Essa é a nossa oração que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Dirk, obrigado pela participação, pela tua presença. Sabe que você é um amigo, né? Tanto tempo aí caminhando junto e um homem de Deus, uma pessoa que eu
tenho uma referência. Obrigado por participar. Amém. Foi um tempo de qualidade muito bom. Que bom. Né? Da mesma forma. Obrigado mesmo. Né? Deus Um abençoe. abração. Galera, obrigado. Compartilhe, mande para os amigos, assistam, escutem no Spotify, no YouTube. Nós estamos aí em todas as plataformas aí possíveis, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado pelo tempo que vocês estão investindo e assistindo o nosso Legacy Cast. Tamo junto. Legacy 87. Forte abraço.